Não tem como falar sobre liderança transformacional sem mencionar um homem que é chave, né, na Bíblia, que é o grande rei Davi. Então, quando se fala em liderança transformacional, não dá para não falar de Davi. E eu queria então falar sobre Davi. Davi, um líder transformacional. E eu trouxe aqui alguns momentos importantes da vida de Davi. Vamos aprender algumas lições nessa tarde sobre liderança transformacional com Davi, que para mim é sempre um ícone de liderança, de homem de Deus, de pessoa de Deus na palavra. Então abra comigo, você que está aqui, você que está online. Agora a gente, como estamos falando para dois públicos, temos que falar sempre, inclusive os ministradores estão aqui, não esqueçam de trabalhar com o pessoal, né? E até sugiro que você depois pegue o seu telefonezinho e abra no aplicativo, né, no YouTube, para que você acompanhe, para ver quem está online, quantos estão, se alguém está falando alguma coisa. É muito importante a gente interagir com o pessoal também, entendendo que eles estão, e alguns, obviamente, vão assistir um outro horário, que receberam o link, vão assistir outro horário, mas, de qualquer forma, quem já está aqui, seja muito abençoado. Então, eu só queria que vocês aqui, deixa eu botar o chat aqui, para funcionar. Então, você que está aqui online, aproveita, usa o chat aí, conversa com a gente, fala com a gente, né, para a gente saber quem está junto, quantos estão, de onde estão falando, de onde estão conectados. Então, pessoal, vamos falar então sobre Davi. Vamos ler 1 Samuel 22, capítulo 22, verso 1. Vamos ler o 1 e o 2. E a partir daí a gente vai trabalhar com esse personagem. Como eu já disse aqui para você, é importante que a gente fale sobre Davi, né? Não dá para falar sobre liderança transformacional sem falar do personagem Davi, que foi uma pessoa que marcou a história, não apenas da nação israelita, como da história da humanidade. E nós cristãos, nós homens de Deus, sempre nos inspiramos também em Davi, porque foi uma grande referência. Então vamos ler aqui o texto de 1 Samuel 22, 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a Davi todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os de espírito amargurados, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com Davi. Então nós vamos olhar para a vida de Davi. Sempre que a gente observa a vida de Davi, a gente tira lições tremendas. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? O que é ser segundo o coração de Deus? É alguém, obviamente, que agrada a Deus, que serve a Deus, é alguém que ama a Deus e a quem, ou por quem Deus tem um apreço, tem um carinho, tem um amor, tem uma dedicação. E Davi foi esse homem. Davi teve esse carinho da parte de Deus, Davi teve esse apreço da parte de Deus e se tornou a grande referência bíblica para nós de um grande líder. E o texto que lemos fala exatamente de um momento da história de Davi. Por que Davi é um líder transformacional? Porque essa hora da vida de Davi, o tempo que Davi estava vivendo, foi exatamente um tempo de grande perseguição. Davi estava na caverna de Adulão, está aqui o texto. Diz que Davi sai da cidade de Gate. Gate era um território filisteu. Davi havia deixado a família, sua família, seus familiares em Gate, porque em Israel
ele era perseguido, Saul queria matá-lo, todos sabem da história. Então Davi tem que sair do território de Israel, ele vai para a cidade dos filisteus, para a cidade de Gate. Ele tinha um rei chamado Aquis. Aquis era um rei filisteu, mas era amigo de Davi. Então Aquis deu de certa forma uma cobertura, um auxílio, né? Exilou ali, deu um exílio para Davi ficar por um período de tempo. E então Davi sai da cidade de Gate e vai para uma caverna chamada Adulão. Na verdade, a caverna ganhou o nome de Adulão, mas não era a caverna de Adulão. Adulão era a região. Então havia uma caverna ali e Davi se esconde, ele acha naquela caverna um habitat, um ambiente para que ele ficasse por um período de tempo. Então Davi fica naquele lugar e a Bíblia classifica como a caverna de Adulão, da região de Adulão. Então Davi estava em Adulão, ele estava naquela caverna. E a palavra diz aqui que a sua família, seus irmãos, seu pai, foram visitá-lo. E entre eles também mais 400 homens que eram, segundo o texto aqui, estavam em dificuldades, estavam endividados e eram amargurados de espírito. Então você encontra aqui um cenário de um Davi fugitivo, um Davi que estava em fuga, certo? Encavernado, porque ele tinha que se esconder, porque a cabeça dele estava a prêmio. Saul com seus homens, seus soldados, procuravam Davi, caçavam Davi dia e noite para matá-lo. Então Davi estava vivendo esse ambiente. Agora, a primeira lição que eu quero que você tire daqui, já que é uma conferência de líderes, a primeira lição que aprendemos com Davi é que um homem que havia sido ungido, rei, escolhido por Deus, amado por Deus, mas tem que viver um período da sua vida encavernado, fugindo. Qual é a lição que tiramos daqui? Primeiro, aprenda isso. O fato de você ser ungido de Deus, ser um escolhido de Deus, ter a bênção de Deus sobre a tua vida, ser a pessoa que Deus escolheu para liderar, você tem a unção de Deus sobre a tua vida, mas ainda assim, tem momentos da sua vida que o preço ou o alto preço do seu ministério exige que você tenha que passar por esse momento. Entende? Isso é o custo do ministério. O ministério não é grátis, não é 0800. O fato de você dizer sim para Deus não significa que agora você vai ser isento das batalhas, das lutas, das dificuldades, não. Muito pelo contrário, o ministério traz um grande sacrifício. Então Davi está agora encavernado. Agora, quando eu vejo Davi na caverna, a primeira ideia que se passa por nós, porque aprendemos que existem cavernas emocionais, cavernas espirituais, que caverna é um lugar de reclusão, que caverna é um esconderijo, e que às vezes o líder está em caverna emocional, está perdido, está lá, mas a caverna aqui, que deveria se tornar esse ambiente na vida de Davi, não o derrota. E é isso que é legal, a gente aprender com o líder, que entende o seu chamado, que sabe que mesmo que tendo uma unção sobre a sua vida, mesmo estando em perseguição, ele sabe que Deus está com ele. Amém? E que nenhum estado emocional, como uma caverna emocional, consegue aprisionar, derrotar, destruir um líder que tem essa unção de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, de repente, você está passando um momento assim de muito aperto, de muita angústia, de muito sofrimento, de muita perseguição emocional.
Você deveria criar uma caverna para se esconder, mas você não está vivendo isso. Muito pelo contrário, você está reagindo porque você sabe que Deus escolheu você, amém? Você sabe que Deus preparou você, você sabe que Deus escolheu você, que o fato de você estar vivendo um ambiente agora, mesmo que seja um ambiente cavernoso, podemos dizer assim, ele não é o teu fim, amém? Deus tem alguma coisa para acontecer. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo que de repente Davi estava ali, você imagina, sozinho, dormindo numa caverna, numa gruta, você faz a sua oração, diz Deus, porque tem muitos salmos, inclusive o Salmo 40, é um dos salmos que Davi escreve quando estava na caverna, e ali ele diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e me firmou os passos. Ele me tirou de um tremedal de lama, porque a caverna tinha lama, tinha limo, tinha coisa ruim lá dentro. Era um lugar inóspito, provavelmente mal cheiroso. E Davi diz, mas Deus me tirou dali, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao meu Deus. Sabe o que eu vejo? Que todo ambiente de caverna emocional te deprime. É assim? Toda pessoa que está no momento de depressão, qual é a música do deprimido? O que um deprimido canta? Mas Davi diz, Deus me colocou nos lábios um novo cântico. Talvez Deus esteja precisando colocar na sua boca, nos seus lábios, uma nova canção, amém? Uma canção de resposta, uma canção de adoração, uma canção de gratidão, de saber que o teu Deus não esqueceu de você, amém? Que mesmo que você esteja vivendo esse momento de caverna, agora, o teu Deus não esqueceu de você, o teu Deus não te abandonou lá, Ele sabe que você está lá dentro, Ele sabe que tem gente por fora querendo pegar você, Ele sabe que tem decretos contra a sua vida, mas Ele vai lá, te abraça, te dá carinho, te dá paz, te dá amor, e diz, eu estou com você, amém? Então aprenda isso. Davi estava ali naquela caverna, mas sabe o que acontece? Tem um dia que Davi amanhece, talvez até deprimido, meio angustiado. Aí o que ele vê? Ele vê o pai entrando, a mãe, os irmãos, talvez algum primo, algum parente. E daqui a pouco ele vê mais 400 homens entrando naquela caverna. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que quando você é um ungido de Deus, quando você é um escolhido de Deus, quando você tem a unção de Deus na tua vida, você pode estar vivendo o pior momento da sua vida numa caverna sozinho. Mas Deus vai mandar gente lá contigo, que vão dizer assim, lidera a gente. Você tem uma palavra de Deus para nós. Você tem uma resposta de Deus para nós. Eu gosto quando leio esse texto, que Davi estava naquela caverna e de repente 400 homens aparecem lá. Os familiares, para dizer exatamente isso. Quando você tem Deus na sua vida, quando você está com Deus, quando o Senhor está com você, saiba de algo, querido. Deus não abandona você, Ele se apresenta a você, e Ele chega lá e diz, essa caverna não é para te matar, essa caverna não é o teu fim, essa caverna não é para destruir você, essa caverna é o lugar que eu coloquei na sua vida para você libertar, treinar, curar outros. Amém? Então Davi é surpreendido com esse povo todo, dizendo, Davi, nós precisamos de você. Agora, tem a outra lição aqui. Qual é a outra lição? O texto aqui diz que os homens que apareceram a Davi, todos estavam em dificuldades. Aí eu imagino, Davi já está ruim,
ainda vem mais 400 com dificuldade. Você já pensou nisso? Mas quando Deus levanta a tua vida, quando Deus unge você, por mais que aparentemente você não enxergue nada na sua vida, Deus vai mandar gente doente, ferida, machucada, todo em dificuldade. E vai dizer, eu sei, você vai dizer, o que eu tenho para te dar? Se eu também estou numa caverna, eu também estou na situação ruim. É justamente quando Deus diz assim para você, se preocupa não, porque quando eu levanto um líder, eu o capacito, eu o preparo, eu dou a ele ferramentas e dou a ele condição para que ele abençoe os outros, entende? E esses homens em dificuldade chegaram a Davi, talvez Davi tenha dito para eles, o que eu vou dar para vocês, cara? Eu não tenho nada, eu estou também aqui num perrengue, eu estou perseguido, eu nem posso sair dessa caverna durante o dia, porque tem vigia por aí, tem gente querendo a minha cabeça. Mas esses homens dizem, Davi, nós viemos até essa caverna, porque sabemos que há algo de Deus na sua vida que nós precisamos. Você tem coisa que nós necessitamos. Você tem a resposta para nós. E diz aqui que um grupo estava em dificuldades e o outro estava endividados. Você já pensou? Você não tem nada nem para você, ainda chega gente endividada do teu lado? Porque são esses que Deus manda para a gente, sabia? Deus nunca vai mandar para você gente para resolver o teu problema. Deus vai mandar gente para você resolver o problema delas. Amém ou não? Esse é o líder que faz diferença. Glória a Deus. Talvez você diga assim, eu estou em dificuldade, eu estou endividado, eu tenho dívidas. Aí ainda chega um monte de gente endividado para você resolver. Qual é a direção que se dá? Quando você tem dívida, o que você vai dizer para quem está endividado? Vai dizer, cara, você procurou o lugar errado. Vai lá no banco, vai lá no banco Itaú, sei lá, qualquer outro banco. Tenta lá um empréstimo, porque ele que vai resolver o seu problema, não sou eu. Mas deixa eu dizer algo para você. É isso que faz a diferença um líder, amém? Porque às vezes você está numa dificuldade, você não sabe nem resolver o seu próprio problema. Mas sabe o que acontece? Deus envia gente endividada para você, para que você dê uma direção, para que você dê uma palavra de destino, para que você oriente, para que você diga qual é o caminho que ela tem que buscar. Porque as pessoas dizem assim, eu já ouvi muito isso. O que você espera de alguém? Qual o conselho que você espera de alguém que está todo ruim, pior do que você? Mas quando você tem a unção de Deus, quando você tem a graça de Deus, Deus dá algo para você que não dá para as pessoas comuns. O que é? Palavra de sabedoria. Amém? Palavra de sabedoria vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Porque a palavra de sabedoria ensina como sair e como resolver os problemas. E Davi tinha essa palavra, então foram os em dificuldades e endividados procuraram Davi. E ele resolveu o problema dessas pessoas. O terceiro grupo que apareceu a Davi, o texto aqui diz, os amargurados de espírito. O que é ter um espírito amargurado? É alguém que está cheio de ressentimento na alma, sim ou não? É alguém que está cheio de amargura. Quem é que se tornou uma pessoa amarga na vida? Quem foi muito ferido, quem foi muito rejeitado, quem foi muito machucado, quem foi muito deixado para lá, do tipo, não se meta, você não vale nada, você não serve. Pessoas feridas na alma estão com a alma amargurada. Porque amargura de alma é ressentimento, amargura de alma é aquele estado de alma onde a pessoa não consegue perdoar, não consegue se sentir bem, não consegue se sentir aceita, porque ela guarda dentro dela amargura, rejeição. Essas pessoas chegaram com Davi. Mas a Bíblia diz que Davi resolveu o problema delas. Aí eu penso numa coisa, se os amargurados chegaram para Davi
E dentro da psicologia, para quem estudou um pouco de psicologia, aprende que amargurados, pessoas que não resolveram o seu problema, não podem resolver o problema de pessoas semelhantes, iguais. Não é? Então eu entendo que Davi, apesar de ter um homem buscando a sua morte, do seu líder, do seu rei, querer a sua morte, e muitos outros inimigos quererem o fim de Davi, eu acredito que Davi não tinha uma alma amargurada. Essa é a resposta. Porque você pode ser um líder, e quando você chegar na categoria de um líder influente, você vai saber o que é rejeição, porque as pessoas vão te rejeitar, elas rejeitam a tua palavra, elas rejeitam a tua forma de ser. Mas a diferença não está no que as pessoas pensam sobre nós, está no que você internaliza. Manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada, né? E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Que homem tremendo, né? Verso 11 diz: depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória naquele dia. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento dos filisteus em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera que me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 homens guerreiros atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram para Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor. O Senhor me livre de beber esta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram sua vida para trazê-la para mim. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros de Davi. Verso 18: Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30, e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Quer dizer, o cara era bom, mas tinha gente melhor do que ele. Verso 20: Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado guerreiro de Cabzel. Realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Verso 21: também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado. Então o cara era bom, hein? Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Isso aqui é uma mensagem que eu tenho sobre o cajado, muito poderoso. O cajado é arma também. Verso 22: esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer um dos 30, mas nunca igualou-se aos 3, e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Então preste atenção aqui. Esses são os homens que entraram na caverna de Adulão. Lá no capítulo
22 de 1 Samuel. E agora são os homens que saem como resultado da caverna de Adulão. Então você vê algo extraordinário. O que a gente aprende aqui? A gente vê um líder que faz diferença, amém? Um líder que consegue transformar pessoas, um líder que consegue mudar pessoas. Essa é a influência de Davi, e essa influência é que nós queremos para a nossa vida. Então vamos atentar para a palavra. Agora, o que um líder transformacional faz, como Davi, ele pega pessoas que chegam para ele, não importa como, mas ele é capaz de transformá-los nos melhores, amém? Então eu não sei como é que você está, mas uma coisa é certa, se você está aqui, aqui é uma caverna, amém? E Deus me colocou como Davi sobre a sua vida, eu vou tirar o melhor de você mesmo, em nome de Jesus. Mas se você é um líder, Deus também está te levantando como um Davi na vida de outras pessoas, né? Eu li o relatório do resultado, o que é alguém curado, como se comporta alguém que foi transformado, que foi mudado pelo poder de Deus. É o que aconteceu com esses homens. Então vamos lá. Quero ser mais específico com você nessas lições. Um líder transformacional, a primeira coisa que ele faz é curar a alma das pessoas, restaurar a sua estima e reconstruir a identidade daqueles que o procuram. Foi o que Davi fez, amém? Ele curou a alma, curou a estima, restaurou a estima e restaurou a identidade desses homens. Os homens chegaram a Davi completamente ou totalmente destruídos emocionalmente. Essas áreas da vida desses homens estavam completamente destruídas. Mas Davi as restaura, cura, ajuda. Então, esse é o papel do líder. Agora, eu digo para você algo importante aqui. Você é um pastor, você é um líder, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um apóstolo. No seu ministério vão chegar pessoas também assim, amarguradas, feridas, endividadas, problemáticas. E qual é o seu dever? O seu papel é ministrar cura e restauração para elas, amém? Esse é o nosso papel. E Deus vai curá-las, por quê? Primeiro porque Deus vai mandá-las para você. Saiba que quando gente chegar cheio de problema no seu ministério, não é para você dizer, oh meu Deus, eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, que dizia, Senhor, manda empresários para a igreja, aí só aparecia lá na igreja mendigo, só gente pobre, só gente precisando tendo necessidade, precisando de ajuda. Ele dizia, Senhor, parece que eu estou orando errado, eu estou pedindo para o Senhor mandar empresários para ajudar, para investir. E Deus só mandava gente que estava precisando, estava num perrengue. Porque é sempre assim, amém? Então Deus vai mandar essas pessoas para você, porque Deus sabe que você tem uma palavra de cura, uma palavra de restauração, você tem a palavra que vai adestrá-las, que vai afiá-las, que vai curá-las, restaurá-las e prepará-las para a vida, amém? Então, faça isso em nome de Jesus, aprenda isso, porque nem sempre Deus vai mandar aquilo que você quer, às vezes Deus vai mandar o que Ele sabe que você vai resolver, amém? Gente com problema que Ele sabe que você vai resolver. A outra lição é que um líder transformacional converte homens comuns em valentes guerreiros e gibores. Gibores, eu trago de gibor, que a palavra gibor no hebraico é valente. Aliás, é um dos atributos de Deus, que é chamado de El Gibor, né? O Senhor é guerreiro, Deus é gigante guerreiro, é lutador. Então, um líder transformacional, ele pega pessoas comuns, problemáticas, e transforma em gibores, em guerreiros, em valentes. É esse o papel do líder, e é o que aprendemos com Davi. Ele faz exatamente essas coisas com as pessoas. A outra lição é que um líder transformacional como Davi não faz milagres, amém?
o que ele faz? Ele identifica e potencializa as qualidades das pessoas. Ele só olha para as pessoas e vê as qualidades e potenciais e pega as qualidades e potencializa. Ele habilita essas pessoas potencialmente, ele dá capacidade para elas, competência para elas. Ele treina a sua competência, amém? Para que elas façam exatamente o que os comuns não fazem. Toda pessoa bem treinada, toda pessoa bem disciplinada, toda pessoa que se torna competente em determinada área, ela tem resultados extraordinários. E todo mundo aprende qualquer coisa. Então, o líder, na qualidade de Davi, é aquele que identifica e faz com que as pessoas sejam abençoadas. Amém? A outra lição que tiramos aqui é que um líder transformacional mentoreia, treina, capacita e especializa seus liderados. Foi o que Davi fez com os seus valentes. Ele especializou cada um a manusear algum tipo de arma e se tornar o melhor naquilo. Vimos aqui no relatório que lemos, né? O Jabezão, por exemplo, se especializou em lança. Com uma lança, o sujeito numa guerra matou 800. Eu não sei como é isso. Se a Bíblia é verdadeira, se não é muita mentira, e eu creio na Bíblia, né? Como é que um homem com uma lança mata outros 800? Não sei. Eu sei que se a unção de Deus estiver na vida da pessoa, ela é capaz de qualquer coisa. Amém? Agora, eu entendo que aqui foi o Davi, olhou para o Jabezão, que veio todo endividado, todo amargurado, todo problemático. Disse, cara, o que você sabe fazer de bom aí? Aí o Jabezão deve ter pego uma lança e Davi viu ele atirar a lança. Falou, pô, esse cara é bom. Vem cá, vamos trabalhar você nessa área. Esse é um líder. Amém? Esse é um grande líder. Ele olha e vê o potencial e diz, você pode ser o Jabezão. Você é um grande atirador de lanças, cara. Você é bom na lança. Então preste atenção, eu vou trabalhar você, eu vou preparar você, para que essa lança, para que você seja bom, amém? É esse o líder que nós queremos, e você pode ser um Davi na vida de muita gente, que está lá, que está olhando, vendo você e diz, eu sei que você pode tirar o melhor que está dentro de mim. E essa é a visão de um grande líder. Ele olha para as pessoas, ele observa o que tem de melhor em cada vida e diz, você é bom nisso, se especializa, seja o melhor, faça alguma coisa. E muitos outros homens de Davi, nós vimos aqui, teve um com a mão, né, que grudou na lança, aliás, na espada, ficou grudado. Davi disse, você é bom de espada, continue. Então, um grande líder é aquele que olha para as pessoas e trabalha a vida delas e diz, se especialize nisso, seja o melhor, ganhe todas. Esse é o nosso papel. Esse é um líder transformacional. Davi pegou aqueles homens e os transformou em guerreiros, em valentes, em heróis. Esses 400 homens que se aproximaram da caverna de Adulão, que ficaram com Davi, a Bíblia diz que se tornou o exército mais bem treinado e preparado, que naquele tempo, naquele período, foi temido por todos. Foi um grande exército que Davi formou. Em termos de guerra, guerreiros, ousados, valentes, não havia homens como esses. Então, como eu disse, um líder transformacional não faz milagre. O que ele faz é identificar e potencializar a capacidade, as qualidades, as habilidades dos seus liderados. Uma outra lição é que, como eu disse aqui, um líder transformacional, ele mentoreia, ele treina, ele capacita, ele especializa, ele dá orientação, ele chega junto, ele especializa, ele diz, olha, faça assim, faça assado, faça dessa forma.
Um líder transformacional, ele tem a visão do futuro, da capacidade e da competência de cada um dos seus liderados. Então, são esses líderes que nós precisamos alcançar, que nós precisamos trabalhar. Amém? Acredite numa coisa: o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor escolhe as pessoas que Ele sabe que vão dar resultados. Se Deus te escolheu, aprenda isso, se Deus escolheu sua vida, é porque Deus acredita em você e Deus sabe que você pode. Se Deus manda pessoas para você, mesmo que elas tenham problemas na sua vida, na sua alma, mesmo que elas venham cheio de problemas, é porque Deus sabe que você pode transformar essas pessoas, você pode mudar essas pessoas, você pode resolver o problema dessas pessoas. E é o que Deus espera de cada um de nós. Amém? E um líder transformacional, que é o nosso último ponto aqui. O líder transformacional, ele não procura honra para si, ele busca transformar seus liderados em pessoas dignas de honra. Amém? Muitos valentes de Davi foram homens honrados e dignos de honra, mas Davi não buscou honra para si próprio. Entendeu? Esse é o grande líder, esse é o verdadeiro líder, que ele não busca honra para si, mas ele olha para as pessoas que Deus colocou na sua vida e ele forma essas pessoas, ele transforma essas pessoas. Eu tenho 38 anos de pastorado, vou fazer 39 de ministério. E de vez em quando eu olho para trás, quando eu olho, digo para trás não, eu olho para trás no bom sentido da palavra, porque eu olho e vejo a trajetória por onde nós passamos, minha esposa e eu, quantas pessoas nós ganhamos para Jesus, e a gente faz uma comparação hoje, quantos desses estão no ministério, quantos são pastores, nós perdemos a conta de quantos pastores, apóstolos, tem apóstolos, né, que são frutos do nosso ministério. Então isso nos agrada, isso nos motiva a continuar, amém? Pessoas saíram da nossa entranha espiritual, pessoas que chegaram no nosso ministério, que cresceram, que receberam a palavra da salvação, nós as batizamos, nós as apresentamos para Jesus, ou apresentamos Jesus a elas, e que hoje despontam no ministério. É isso que é gratificante, quando você olhar para o teu ministério, você vai dizer assim: eu olho e vejo que Deus levantou outros valentes a partir de mim, amém? Então, isso é o que fez a diferença no ministério de Davi. Ele trabalhou pessoas, ele curou pessoas, ele restaurou pessoas, mesmo passando pelo momento muito difícil da sua vida, espiritual, emocionalmente, mas ainda assim, ele estava agindo, né, abençoando, transformando e investindo na vida de outras pessoas. Então quero nesta tarde orar com você, amém? Daqui a pouco nós temos outra ministração, alguém vai estar ministrando aqui, a apóstola Silene vai estar ministrando. Então quero orar agora com você, vamos orar. Fica de pé, você que está aqui conosco, você que está acompanhando pela internet, fica de pé. Também pode ficar, bota a mão no seu coração, onde você estiver, na sua casa, e nós vamos orar a Deus. Você vai pedir essa unção de Davi para a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por cada pessoa nessa tarde, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que estão acompanhando pelo nosso canal no YouTube, que sejam abençoados, que a unção que estava sobre Davi, repouse sobre a vida de todos, venham sobre a vida de todos os que estão aqui, que esta unção seja liberada para cada um, a unção de restaurador de almas, a unção de habilitador, a unção de treinador, de disciplinador, a unção de mentoreamento, a unção que treina, que
cura a alma das pessoas, que transforma as pessoas, a unção que perdoa, que muda a vida das pessoas, que entra na alma das pessoas e gera a transformação, venha sobre a vida de todos os que estão aqui e de todos os que estão recebendo e acompanhando pelo nosso canal, que estão online recebendo essa ministração. Que o Espírito Santo de Deus as visite, as envolva, visita seu coração, sua vida, sua alma. Seja com eles. Talvez alguns estão em cavernas nesses dias, assim como Davi estava naquela caverna de Adulão, mas mesmo assim Deus mandará pessoas para eles. Deus mandará gente que precisa de cura, que precisa de restauração, que precisa de bênção, que será transformado, que será mudado, que será curado, que será restaurado pelo poder do nome de Jesus. Então nós abençoamos a cada um, nós declaramos a tua palavra sobre a vida de todos nesta tarde, em nome de Jesus.